Estávamos com saudades de ouvir o Senhor falando através dessa amada pastora, amém? Uma mulher que dedica seu tempo, sua vida, sua família para cuidar das nossas. Merece nossas orações, nossas intercessões, nosso carinho, né? E todo tipo de honra. Vamos orar por ela? Senhor, nós te agradecemos pela vida da nossa pastora. Pedimos que a unção, Senhor, que já foi liberada, esteja de forma presente, ousada, poderosa, graciosa através dos lábios dela. Que o amor do Senhor seja derramado sobre nós. Que saiamos daqui restaurados, reconstruindo tudo que o Senhor falar conosco. Cada pérola, cada frase, cada palavra vem entrar no nosso coração como um bálsamo, Senhor. Como um perfume, como um renovo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e apresentamos ela em tuas mãos. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, pastor. Amém. Boa noite, amada igreja. Para quem não me conhece, ele já falou um pouquinho de mim. Eu sou esposa do pastor Diego. Eu estou líder do Kids, da inclusão, amo essa parte. Estou também como líder do Ministério Preciosa e eu sou grata, eu agradeço a Deus todos os dias por poder ter uma igreja, ser uma igreja com vocês. Eu sou muito grata pela vida de cada um. E sobre o tema, eu meditei durante a semana e Deus colocou no meu coração para falar, derramou sobre mim, que quando a gente está ali preparando o sermão, primeiro ele fala com a gente, né? E como ele falou comigo. Como ele falou comigo. E hoje a gente vai começar falando sobre os desejos. Todos nós desejamos relacionamentos saudáveis. Com a família, com a igreja, com o trabalho. Mas a verdade é que muitos deles estão quebrados. Desejamos relacionamentos saudáveis, mas eles estão quebrados. Nos tempos atuais, estamos a todo tempo na busca pelo construir. A todo tempo buscamos construir. Construir coisas, construir carreiras, construir pessoas, construir. Não paramos de querer construir algo. Não paramos de querer ter algo. Não paramos de querer comprar. Não paramos de querer ter acesso, de querer pertencer. Passamos a querer comprar e comprar e comprar a todo tempo. Estamos esquecendo de reconstruir. De reconstruir momentos, de reconstruir coisas, de reconstruir sentimentos, de reconstruir relacionamentos. Quebramos aqui um móvel, um utensílio e compramos outro ali, não é verdade? Hoje em dia está assim, está mais fácil. Não paramos mais para tentar arrumar o que está quebrado. Apenas queremos aquela solução imediata. Quebrou? Vou trocar. Compro outro. Não presta mais. E eu lembro do meu avô. Ele era consertador de guarda-chuva. Vocês lembram dessa profissão ou não? Só eu. Vocês lembram? Ele era consertador de guarda-chuva. Eu morava embaixo, ele morava em cima, e eu não esqueço a placa. Se eu fechar meus olhos, eu vejo aquela placa lá. Conserta-se guarda-chuva. E as pessoas levavam até ele os guarda-chuvas quebrados, ele consertava. Lá atrás tinha um quartinho que era dele, e ali ele consertava os guarda-chuvas, consertava o que precisava, eu não lembro os nomes, mas ele consertava aquela parte de dentro, de fora, trocava o pano, o que precisasse fazer, ele reconstruía o guarda-chuva. E eu pensando nisso, eu parei para pensar. E eu me perguntei, por que que hoje não existe mais essa profissão? Por que que hoje não se conserta mais guarda-chuva?
Vocês sabem me responder? Chuva ainda tem. Tem chuva, não tem? Então a gente ainda precisa de guarda-chuva, não precisa? Precisamos. Então não é por falta de, porque não tem necessidade. Não. Não é por isso. Sabe o que eu entendi? Que é por causa da facilidade, da troca, da solução imediata. Hoje em dia, quando começa a chover, as pessoas que trabalham com mercadoria na rua, começam a colocar o guarda-chuva ali, você já passa, já compra, ele já quebra, você joga fora e compra outro. Não é assim? É o imediato. Eu preciso agora, eu vou ali e vou comprar. Porque eu já tenho em casa, depois eu vejo. Quebrou, jogou fora. E nós estamos assim. Eu quebro, não serve mais, eu troco. Me magoou, eu troco. Olhou torto para mim, não falo mais. Não passei pela igreja, não falou comigo, estava lá no culto. Olhou meio de rabo de olho, nunca mais falo com essa pessoa. Escutei que essa pessoa estava falando de mim, não quero mais saber dessa pessoa. Isso nós temos levado para os nossos relacionamentos, para o nosso dia a dia, e até com relacionamento com Deus. Até com relacionamento com Deus, nós temos levado isso. Temos trocado fácil demais. Temos descartado fácil demais. Como a gente tem descartado Deus? Fácil demais. Temos trocado tão fácil pelas coisas do mundo, tão fácil pelas coisas de imediato. Não temos? Temos trocado fácil demais. Temos trocado fácil demais no relacionamento. Namoro com um aqui, não deu certo, termino, começo com outro. Namoro com uma aqui, não deu certo, não gostei, começo com outra. Temos acabado fácil demais com os casamentos. Casamentos estão se destruindo muito fácil. E quando a gente vai parar para perguntar, o que aconteceu? Nada. Eu só não quis mais. Não deu certo. Não funcionou. Não é assim? É o que tem acontecido. Mas o que eu entendi disso tudo é que estamos vivendo a era da insuficiência humana. Tudo isso que eu falei se resume na insuficiência humana. A falta humana, a falta de algo. E é por isso que o tema da noite é: quando falta em nós, sobra nele. Grava isso. Quando falta em nós, a nossa insuficiência, sobra nele. Amém? Eu vou pedir para vocês abrirem 2 Samuel 12, do 1 ao 14. 2 Samuel 12, do 1 ao 14. Segundo Samuel 12. Conseguiram achar? Amém? 2 Samuel 12, versículo 1, diz assim: O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam em uma cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e boi, mas o pobre nada tinha a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeirinha que pertencia ao pobre e a preparou para o viajante. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso merece a morte.
Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. E Natã respondeu para Davi: você é esse homem. Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você o povo de Israel e Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele. Você matou Urias, o hitita, com a espada e tomou a mulher dele para ser sua esposa. Hoje o matou com a espada dos amonitas. Por isso, a espada nunca se afastará da sua casa, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, a hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor: da sua própria casa trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a alguém próximo de você, que se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez com esse ato insulto que insultou o Senhor, o seu filho que acaba de nascer morrerá. Nós vamos ler até aqui, vamos parar aqui no 14. Pai, que o Senhor venha estar derramando, Pai, da sua graça. Vem estar, Senhor, derramando sobre mim, Pai, para que eu derrame sobre o seu povo, Senhor Jesus. Pai, eu te louvo e te agradeço, Pai, por me escolher, por poder estar aqui, Senhor, falando da tua palavra, entregando da sua palavra, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações, que haja nesse lugar, Pai, hoje um avivamento do seu Santo Espírito. É o que eu te peço, Senhor Jesus, e te agradeço. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Eu vou resumir a história, para quem não conhece. Davi, ele era um rei, certo? Que ele tinha tudo. Tudo que ele quisesse, tudo que ele queria, ele tinha. E Urias era um dos seus soldados, tá? E ele era casado com Batseba. Em uma das guerras em que Urias foi, nessa guerra Davi não foi, e Davi ficou. E foi nessa guerra que Urias foi e Davi ficou, que ele viu Batseba. E Davi se apaixonou por ela. Se apaixonou, se encantou. E pediu que a chamasse, e ele deitou-se com ela. E nisso que ele deitou-se com ela, houve a gravidez. Ela engravidou. Não satisfeito com tudo isso que Davi fez, pecou contra o Senhor, possuiu a mulher do outro, ele tramou um plano. Ele tramou algo que ele queria que Urias não voltasse de lá. Para quê? Para encobrir o seu pecado. Então ele tramou um plano que deu certo, tá? Urias morreu. Ele fez algo, nos versículos anteriores, quem puder ler depois em casa, vocês podem estar lendo, ele tramou algo para que Urias ficasse de frente e que não tivesse como ele voltar de lá vivo. Ele queria que ele voltasse morto. Ele tramou isso. E aconteceu. Ele morreu. Davi ficou com Batseba. Então na cabeça do Davi já estava o quê? Resolvido. Ninguém ia saber. Certo? Eles casaram, o filho seria dele, estava tudo resolvido. O pecado estava encoberto. Até que Natã foi direcionado por Deus, um profeta, para ir até a casa de Davi e falar sobre o que tinha acontecido. Só que Natã não chegou lá confrontando, colocando o dedo na cara de Davi, nada disso. Natã foi lá e contou uma história para ele, que foi a história que eu acabei de ler, do rico e do pobre. Que o homem rico tinha tudo, né? Tinha, como é que fala na história? A cordeirinha, né? Tinha várias. E o homem pobre só tinha apenas uma. E quando chegou um viajante, esse homem rico pede para que o homem pobre pegue a sua única cordeirinha, a única coisa que esse homem tem de significado, a única coisa que ele tem,
Ele pede que pegue e mate e sirva o viajante. E na mesma hora, Davi a gente viu que ele ficou indignado. Ele, como pode isso? Que esse homem pague 4 vezes mais o valor da cordeirinha. E na mesma hora, Natã olha para ele e fala: Davi, esse homem é você. Davi, esse homem é você. E ali Davi é confrontado. E na mesma hora que o Dali cai, porque ele é confrontado pela palavra, ele é confrontado pela luz. Naquela mesma hora cai. E ele fala: eu pequei contra o meu Senhor. E ali começa toda a restauração. Ele entende o que ele tinha feito. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Meditando nisso tudo, o que aprendemos com essa história? Ponto 1. A nossa insuficiência nos faz enxergar Deus como insuficiente. A nossa insuficiência nos faz enxergar Deus como insuficiente. Lá no versículo 7 diz assim: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você o povo de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Se tudo isso não fosse suficiente, eu teria lhe dado mais. Aqui fica claro que a nossa insuficiência, a nossa falta em querer cada vez mais, em cobiçar o que não nos cabe, em achar que está sempre pouco o que temos ou o que somos, que faz com que essa insuficiência seja maior que o nosso Deus, que é suficiente. O nosso Deus, ele é suficiente. E para esclarecer, a palavra insuficiência, ela é a falta de algo. Insuficiência, não sei quem. A gente faz exame de sangue e dá lá e o médico olha o exame e fala assim: você está com insuficiência em vitaminas, né? Vitamina C, vitamina D. Então você está com falta. E quando a gente fala de falta, de insuficiência, a gente também pode falar da parte do dinheiro. Quando a gente fala: você está com insuficiência, essa pessoa está com insuficiência no dinheiro, ela está com falta. Então a insuficiência grava é falta. É falta de algo. E suficiência e suficiente é o quê? É tudo. É o bastante, é o que me basta. E quando eu comecei a ler sobre essa palavra, suficiente, não tem outra palavra, não tem outro ser, outra pessoa que defina melhor do que Deus. Deus é suficiente. Amém? E quando Deus fala através de Natã: se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe daria mais. É Deus falando com a gente. É Deus olhando para você e falando: filho, filha, eu já tenho te dado o suficiente. Eu já tenho te dado tudo o que você precisa. Mas essa sua insuficiência, essa falta de querer cada vez mais, tem feito você querer ou fazer coisas que não cabem a você. Essa sua insuficiência tem feito você pecar contra mim. Essa sua insuficiência tem feito você amar mais o mundo do que a mim. A nossa insuficiência, a insuficiência humana, faz com que a gente ame mais o mundo do que a Deus. Porque Ele é suficiente. Quando a gente passar a olhar e entender que Ele é suficiente, que é sobre isso que a gente vai falar hoje, a gente vai entender que nada nesse mundo supre ao nosso Deus. E nós estamos em uma era de consumismo. Nós estamos, né? Eu posso falar de mim também, que a hora de sábado eu tenho que policiar. É Shopee, né? Essas coisas. Nós estamos nessa era de consumismo. Comprar o que não precisamos. E esses lugares vêm umas coisas, né, que você olha assim e você depois nem usa aquilo. Mas comprar o que nós precisamos, o que não precisamos. Ter o que não precisamos. Apenas para poder ser. Apenas para satisfazer a nossa vontade, o nosso desejo, a vontade da carne.
A internet, ela tem tornado as coisas à nossa volta, isso, insuficiente. Ela tem feito a gente olhar para o que temos e achar, não, isso aqui que eu tenho não é suficiente, é muito pouco. Estou precisando de mais. Eu preciso trocar, eu preciso comprar, eu preciso fazer parte. Quer um exemplo disso? O iPhone. O iPhone, eu nem consigo mais acompanhar. Acho que está, não sei, 16, 17, não sei. 17? Então. Acho que eu parei lá atrás, no 12, 13. E eu não consigo mais acompanhar. E eles acabam de lançar um, aparece outro. Já lança outro. Teve um dia que eu fui no shopping e tinha uma fila gigantesca. E eu parei para olhar, era o lançamento de um iPhone. As pessoas estavam lá para fazer uma inscrição para pegar o iPhone quando fosse lançado. Olha isso. Às vezes a pessoa não está com o celular nem ruim, o iPhone da pessoa não é tão ruim. Acaba de lançar outro. Mas por quê? Porque a gente precisa se sentir parte. Não está lançando um novo iPhone. Porque aquele iPhone ali vai dizer quem você é. Sabe? Não quem você é ali, mas o status que você tem. O que você carrega. Olha, ele tem um iPhone 17 agora? 17. Esse daí tem, ó, grana. É assim? É isso. Ou então, quando olhamos, abrimos o Instagram e vemos aquela família perfeita. Que não existe família perfeita, gente. Não existe. A gente tenta se aperfeiçoar em Cristo, mas não existe. A gente olha aquela família perfeita e a gente olha para nós e fala assim, nossa, como queria que a minha família fosse assim. Como eu queria. E a gente acaba querendo que a nossa família, ela caiba dentro daquele modelo em que a internet e que o Instagram tenta a todo momento mostrar para a gente. E a gente fica nessa insuficiência humana querendo que a nossa família seja parecida. Ou então você olha para aquela mulher que posta um corpo bonito, que posta um filho ou uma filha impecável. Você olha aquele marido perfeito, né? E você olha e fala assim, nossa, como eu quero ser como ela. Ou você olha e fala, nossa, como eu quero ser como esse homem. Como eu quero ser como esse jovem, porque tudo é perfeito na vida dele. Não é assim? E a gente passa a olhar e a gente passa a perder a nossa identidade. A gente passa a perder a nossa identidade. Porque nós perdemos. Quando a gente passa a querer ser o outro. Quando a gente olha e fala, eu vou fazer tudo isso aqui que está falando aqui, mas aquilo dali, aquela roupa que aquela pessoa está usando nem é o que você gosta. Aquele cabelo nem é o que você gosta. Você só está fazendo para você parecer. Para você estar naquele meio. Isso tudo faz parte da insuficiência humana. Porque nós estamos vivendo nessa insuficiência. Nós queremos ser na vida real o que estamos vivendo no digital. O que estamos vendo no digital. Eu quero ser na vida real o que eu estou vendo no digital. Eu olho, eu quero ser isso aqui. E você perde a sua identidade. E isso nos faz enxergar cada vez mais um Deus insuficiente. Que quando na verdade Ele é o único suficiente para a gente. Assim como Davi. Davi que tinha tudo, mas o que ele fez? Ele cobiçou a mulher do outro. Ele poderia ter qualquer mulher que ele quisesse, mas ele cobiçou o que não era dele. Não foi isso que Deus falou para ele? Eu poderia ter te dado tudo. Se tudo isso não fosse o suficiente do que eu já te dei, que ele já tinha, né? Eu poderia ter te dado tudo. E é por isso que a gente precisa inverter, entender essa noite, que nós precisamos tornar Deus tão suficiente na nossa vida, a ponto da gente olhar para as coisas do mundo e elas se tornarem insuficientes para a gente. Eu preciso ter um Deus tão suficiente na minha vida, em que eu vou olhar para as coisas do mundo, para as coisas que têm me atraído, e vou ver que aquilo dali não vale nada, que aquilo dali é insuficiente. Nós precisamos carregar todos os dias o Salmo 23, todos os dias.
Carregue ele com você. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Se ele é o seu pastor, de nada você terá falta. Amém? O que eu aprendo com essa história? Segundo, a nossa insuficiência em enxergar o erro só é vencida através da luz da palavra. A nossa insuficiência em enxergar o erro só é vencida através da luz da palavra. Lá no versículo 7 fala assim: você é esse homem. Natan fala para Davi. Porque quando começa a contar a história, Davi fica furioso. Ele fala: como pode? Como pode uma pessoa fazer isso? Tirar a única coisa que ele tem? E Natan olha para ele e fala: você é esse homem, Davi. Quando Natan fala para Davi, através do que Deus queria falar com ele, nessa hora é a própria luz da palavra, ali revelada através do profeta Natan para Davi. Porque Davi fala claramente, né, como pode? Como pode? E Natan fala: é você, Davi. É você, esse homem que pecou contra Deus. É você. Estamos vivendo, gente, tão no automático que nós não enxergamos os nossos próprios erros. Nós não conseguimos enxergar os nossos próprios erros. Enxergamos como Davi fez. Olhamos, condenamos, julgamos, apontamos. Não é verdade? Quantas vezes a gente não faz isso? Nós chamamos o outro de fofoqueiro, mas a gente adora fazer uma fofoca. Nós chamamos o outro de mentiroso, mas contamos a tal mentira branca, né? Que agora fala, né? Mentirinha branca. Não existe mentirinha branca. Mentirinha é mentirinha. Não existe mentira. Não é verdade? Apontamos que o outro quer ser destaque. A gente fala: fulano só quer ser destaque, só quer aparecer. Mas adoramos ser reconhecido. Nós temos um bichinho, o meu esposo ele sempre fala isso, nós temos um bichinho dentro da gente que a gente quer ser reconhecido o tempo inteiro. Mas a gente aponta para o outro, falando que o outro quer ser destaque. E o que eu aprendi, gente, nessa história com Davi, é que quando falamos do outro, estamos mais falando de nós mesmos do que em si do outro. Quando eu paro para falar do outro, eu estou falando mais de mim, do que eu estou carregando, do que eu estou sentindo, do que o outro, do que o próprio outro. Quando Davi condena um homem rico da história, ele não percebeu que tinha feito a mesma coisa, ele não percebeu. Sabe aquele ditado popular que diz assim, vê se é assim: não taque pedra no telhado do outro quando o seu é de vidro? Vocês conhecem? É mais ou menos isso, né? Não taque pedra no telhado do outro quando o seu é de vidro. É bem isso. Precisamos entender que o que vai confrontar o outro ou fazer você enxergar a luz da palavra não é você confrontar, não é você falar. O que vai fazer o outro é a própria palavra de Deus. Natan ali era a própria palavra vinda do céu. Ele veio com a própria palavra direcionada para Davi. Quando ele colocou a história para Davi julgar, que ele começou a contar a história, ele fez com que Davi fizesse o quê? Se colocasse no lugar do outro. E Davi se colocou no lugar do pobre, não foi? Do homem pobre. Ele falou: como pode? Como pode ele ter feito isso? Então ali foi um confronto. Ali Davi foi confrontado, ali ele foi forjado. Ele foi colocado a pensar no lugar do outro, no lugar de Urias. Até então ele não tinha pensado. Você parou para pensar nisso? Davi tinha mandado matar uma pessoa e não tinha se arrependido. Ele não tinha pensado no que ele tinha feito. Ele não tinha pensado em Urias. Ele não tinha pensado no outro. Então, como nós permitimos em que a luz entre, que a palavra entre, nós permitimos que a gente ser forjado. Permitimos que a gente seja forjado através da palavra. Confrontar o outro não é o caminho. Apontar o outro não é o caminho. Quando a gente aponta para uma pessoa, a gente tem várias coisas apontando para a gente. Quando nós dedicamos na palavra, não só para o outro,
mais pra gente mesmo, sabe? Quando você abre a palavra, que tem pessoas que faz isso, tá? Aí Deus, fala comigo, eu abro a palavra. Aí aquela palavra que eu abri ali, eu começo assim, isso aqui tá falando pra fulano. Cara, essa palavra aqui não é pra mim não, é pra pessoa que tá acontecendo isso aqui na vida dela, eu vou mandar pra ela. Deus está falando com você. Ele está direcionando essa palavra para você. Ou então quando o pastor está aqui desde domingo, ou quarta, quando vem um preletor, aí você catuca ali, ó, se ela está falando, ou ele está falando para fulano. Não. Ele está falando, é para você, é para nós. Porque é só a palavra que confronta. É só o Espírito Santo, através da luz da palavra, que nos confronta. Amém? O que aprendo com essa história? Terceiro ponto. Nossa insuficiência em admitir nossos erros. Eu aprendo a nossa insuficiência em admitir os nossos erros. Lá no versículo 13 diz assim: Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Foi a única hora que Davi conseguiu reconhecer e admitir os seus erros. Até então ele não tinha admitido. Até esse momento ele deixa claro, o texto deixa claro que Davi ainda não tinha se arrependido. Não tinha admitido o seu erro. Ele teve coragem de acusar, como a gente viu, né? O homem rico, falou sobre o homem rico. Como que é possível ele ter feito isso, sendo que ele mesmo tinha feito pior, como a gente viu. Ele tinha mandado matar um homem. Ele fez isso para encobrir o seu pecado. E somos muitas das vezes, gente, insuficientes. Temos falta em admitir nossos erros. Como é difícil em admitir nossos erros? É muito difícil. A gente prefere apontar para o outro, a gente prefere falar do outro, mas é muito difícil a gente admitir nossos erros. Temos muitas dificuldades em enxergar os nossos erros, assim como Davi fez. E essa insuficiência, admitir, muitas das vezes, nos faz pecar mais. Não foi o que aconteceu com Davi? Ele foi lá, talvez ele pensou, vou deitar com ela, depois ela vai para casa, fica tudo certo. E ela engravidou. E ele se apaixonou por ela. E ele fez o quê? Matou. Matou um homem para encobrir o seu pecado. Ele permitiu ter sangue na mão dele para encobrir o pecado. E essa insuficiência, essa falta em admitir, faz com que a gente vai cobrindo cada vez mais outro e outro pecado. E quando vemos, nós não temos mais saída. A gente já está em um, já está em outro, já mentiu, já falei, já fiz. E quando a gente vê, a gente não tem mais saída. Mas eu quero te falar hoje que a única saída é a verdade. É a verdade. Quando a gente fala a verdade, tudo ao nosso... por mais que a gente sofra as consequências, que a gente sofre, mas o único caminho é a verdade. A verdade, ela sempre é o caminho. Tem famílias, tem relacionamentos sendo destruídos pela insuficiência em admitir os nossos erros. Quantas famílias nós recebemos? Quantos pais, filhos, maridos, esposas estão acabando com o relacionamento quando não quer admitir os seus erros? Não, o erro é dele. Eu sou santa. Ou o erro é dela, porque eu sou santa. Não, o erro sempre é dos meus pais. Eu não faço nada errado. Nós temos famílias sendo destruídas por causa disso. Pela insuficiência de admitir os nossos erros. Eu sei que esse processo, gente, é muito doloroso. Não é fácil, mas ele é preciso. Se você quer salvar o seu relacionamento pessoal, seu relacionamento com a sua família, com o seu filho, com a sua esposa, eu não sei qual é o relacionamento que você quer reconstruir, a gente precisa a todo momento estar reconstruindo o relacionamento. Todo momento. Sempre tem uma pessoa que a gente fala uma coisa que a gente precisa ir lá pedir perdão. Sempre tem uma pessoa que a gente fala que aquela pessoa a gente precisa ir lá pedir perdão. A gente precisa fazer o quê? Na nossa insuficiência, reconhecer. Não é? Reconhecer que precisa ir lá e admitir o seu erro. Mas o que você precisa fazer primeiro é ter um relacionamento vertical. É um relacionamento, você e Deus.
É você e Deus. Depois desse relacionamento em que você buscar você e Deus, aí sim você consegue ter um relacionamento horizontal. Um relacionamento de você e o outro. Primeiro é o vertical. Primeiro você precisa entender e admitir para Deus as suas falhas, os seus pecados. Fala com Deus, a sua fraqueza. É tão difícil, não é? A gente olhar e falar, nossa, eu sou fraco nisso aqui, eu não consigo. Fala com Deus. Admite para Ele que você é fraco nisso. Conversa com Ele. Porque lá em 2 Coríntios diz assim, 12:10. Pois quando sou fraco, então eu sou forte. Admita as suas fraquezas. Volte para o seu relacionamento com Deus. Um relacionamento vertical. Esse relacionamento ninguém consegue atrapalhar. É você e Ele. Fale das suas fraquezas. Fale do que você precisa. É você e Ele. E mais ninguém. Para aí sim, depois que você tiver reconstruído o seu relacionamento com você e Deus, depois disso, você consegue reconstruir o seu relacionamento na horizontal, que é o que a gente chama o nosso relacionamento com a família. Família da igreja, família mesmo, pai, mãe, filho, marido, mulher. Primeiro é você e Deus. Lembra disso? Primeiro eu vou reconstruir o meu relacionamento na vertical. Só eu e Ele. Eu vou falar para Ele no que eu sou fraco, no que eu não consigo. Porque Ele te faz forte. Pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Quando você admite, aí você se faz forte. Amém? O que aprendemos com essa história, o último ponto? Deus é tão suficiente. A gente falou muito sobre insuficiência, não foi? A nossa insuficiência humana, que nós somos insuficientes. Mas Deus, Ele é tão suficiente a ponto de te perdoar. Ele é tão único. Ele é tão maravilhoso. Ele é tão suficiente que Ele nos perdoa. Lá no versículo 13 diz assim: Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado. O Senhor perdoou o seu pecado. Quando Davi fala, eu pequei contra o meu Senhor. E Natã fala para ele perdoou os seus pecados. Porque Deus é suficiente. Só Ele basta. Só Ele basta. Mesmo depois de tudo, depois de todas as coisas que Davi fez, ele entende que pecou contra Deus. Ele entende e aceita que vai sofrer as consequências, que mais à frente falou que o filho dele morreria. Porque pecado gera consequências, gente. A gente não pode estar aqui e contar, um mar de rosa, não. Deus perdoa. Mas a gente passa pela consequência, faz parte do processo. Tem coisas que não. Pecados, talvez, que não. Mas existem pecados que trazem consequências. Na verdade, até pecados que a gente acha que não, ele traz consequência na alma. E é o pior de tudo, não é? Que fica ali dentro. A gente carrega aquilo. E, na verdade, todo pecado gera uma consequência. Quando a gente faz como Davi fez, matou uma pessoa, o que acontece? Deus perdoou, não perdoou? Mas Davi iria sofrer a consequência. A gente hoje sofre a consequência. Se a gente chegar e matar uma pessoa, a gente vai preso. Pela lei, a gente tem que pagar pelo que a gente fez. Ou talvez você faz alguma coisa com a sua família e fala, não, isso aqui que eu estou fazendo, esse pecado aqui, não vai trazer nada não, porque é só para mim, é só comigo. Mas a gente traz consequência para os nossos filhos, para dentro da nossa casa, para o nosso relacionamento com Deus. A gente traz consequência. Uma hora chega. Uma hora a conta chega. Mas mesmo assim, Davi entende que dentro da sua insuficiência humana, de querer a mulher do outro, mesmo não podendo, mesmo assim, ele tem um Deus perdoador. E mesmo assim, que agora que ele sabe que vai sofrer as consequências, ele entendeu que vai sofrer,
E ele sofre a consequência. Mesmo Deus perdoando ele, ele sofre a consequência. O filho dele morre. Mesmo assim, ele entende que dali para frente, tudo que ele precisa vai estar ali com ele. Tudo que ele precisa vai estar ali ao lado dele na hora que ele precisar passar as consequências. Porque Deus vai estar ali com ele. Ele entendeu que Deus é suficiente. Deus é suficiente. E Ele é capaz de perdoar todas as nossas falhas e erros e reconstruir relacionamento. Ele é capaz, gente. Ele reconstrói relacionamentos verticais, horizontais. Ele reconstrói. Eu sei de onde eu saí. Eu sei. E eu sei quem eu era. Você que está aqui sabe de onde você saiu. Sabe exatamente quem você era. Ou talvez você entrou aqui hoje pela primeira vez. Você sabe onde você está. Só você sabe onde você está. Talvez você ainda não saiu de onde deveria sair. Mas você sabe onde você está. Porque a sua insuficiência, ela tem te levado a querer, a ter. A sua insuficiência tem te levado a pecar contra Deus. Você tem pecado contra Deus. A busca pela insuficiência humana que faz com que a gente peque. Talvez você está aqui hoje, está entendendo, está falando comigo. Eu tenho feito isso aí. Eu tenho buscado em coisas. Vou falar um pouco de mim, tá? Eu busquei, gente, em tantas coisas. Eu busquei em tantas pessoas. Eu busquei a todo tempo nessa insuficiência humana que a gente fica na busca pela felicidade, na busca pelo prazer. Eu busquei em coisas, pessoas. Eu busquei. Mas eu não encontrei. Eu não encontrei. Eu busquei lá fora. Eu posso te afirmar. Eu não encontrei o que eu estou vivendo agora. Eu não encontrei. Eu busquei em pessoas, busquei em dinheiro, em coisas. Eu tinha as coisas. A nossa vida era uma vida estável. Mas não foi o suficiente. Não é o suficiente. A nossa insuficiência humana faz com que a gente busque por algo que a gente não consegue, é infindável. E eu só encontrei quando eu entendi que Ele era o meu suficiente. Deus é o nosso suficiente. E tem um louvor que diz assim, que eu gosto muito. Ele fala assim: eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Aleluia. Só tenho você. Aqui diz que... Como que esse louvor fala comigo? Teve uma vez que eu estava dirigindo, eu parei o carro quando eu escutei esse louvor pela primeira vez. Ele é um pouco antigo, acredito que vocês conheçam. E diz que eu vaguei mundo afora. Essa fui eu, essa foi você. Ou essa, ou esse é você hoje. Vagou mundo afora na busca. Mas o que eu posso te afirmar é que o que você está encontrando hoje aqui, você só vai encontrar em Deus. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que eu tenho agora. Você não encontrou. Você não encontrou essa paz que você sente quando você passa por essa porta.
Você não encontrou essa paz quando você fecha a porta do seu quarto e ora e fala com Ele. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço, gente. Porque Ele é suficiente na nossa vida. Ele é o único suficiente na nossa vida. A gente busca, e não encontra. A gente só encontra quando a gente se coloca no seu altar. Quando você lá no seu quarto de joelho fala: Pai, eu entendo, eu entendi que o Senhor é o único suficiente na minha vida. Eu pequei contra Ti, Pai. Eu estava lá fora pecando contra Ti. Eu estava lá fora. Um dia eu também estive lá fora. Eu pequei contra Ele. E Ele me perdoou. E Ele me permitiu viver isso que eu estou vivendo aqui. Subir no seu altar, falar da sua palavra e dizer que Ele pode reconstruir relacionamentos. Não só relacionamento horizontal, porque quando a gente fala de relacionamento, a gente acha que é sempre com o outro. Mas o relacionamento com Ele. Eu havia perdido esse relacionamento. Eu havia buscado lá fora o que eu não encontrei. E eu só fui encontrar aqui dentro. Não estou falando de coisa física, mas estou falando de coisa espiritual, dentro da tua casa. Dentro do teu quarto. Quando você abre a palavra. E Ele fala com você, porque Ele fala. Ele te ama. E tudo que Ele quer é construir um relacionamento. Um relacionamento vertical que nada vai abalar esse relacionamento. Pecado nenhum vai abalar. Coisa nenhuma vai abalar. O mundo lá fora não vai te atrair. É esse relacionamento vertical que a gente precisa buscar. Antes de qualquer outro relacionamento. Você precisa buscar um relacionamento vertical com seu Pai. É você e Ele. É você e Ele. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Eu não sei como está o seu relacionamento, como eu falei, na horizontal. Eu não sei. Mas o que eu quero te falar é que para se viver um relacionamento com outro, como eu já falei, feche os seus olhos, se conecte com o Pai. Para você viver um relacionamento com outro, você precisa viver um relacionamento vertical. É você e Ele. Você precisa, na verdade, todos os dias dele. Você precisa falar para Ele que Ele é o seu único e suficiente. Nada mais basta. Hoje eu entendo que eu posso perder tudo. Tudo. Por mais que me doa. Por mais que eu ame. Eu posso perder tudo. Mas eu não posso perder a sua presença. Eu não posso. Eu não posso perder a sua presença. Faça essa oração comigo. Pai, eu estou aqui, Senhor, na Tua casa. E eu entendi, Pai, nessa noite, que a palavra direcionada foi que o Senhor é o único e suficiente para a nossa vida. Pai, até então eu estava lá fora, vagando. Eu estava lá fora tentando buscar essa insuficiência humana. Mas eu entendi, Pai, que o Senhor é suficiente na nossa vida. Eu entendi, Pai, que de nada vale se não for a Sua presença. Você que fez essa oração, eu quero te chamar, eu ainda estou de olho fechado, as pessoas estão de olho fechado. Que você venha aqui na frente, que eu estarei orando por você. Você que entendeu que Ele é o suficiente na tua vida, vem aqui na frente, que nós vamos estar orando por você. Você que entendeu que nada nessa vida é válido, nada nessa vida é válido, vem aqui na frente, a gente vai estar orando por você. Você vai estar colocando aqui no altar do Senhor. Você vai estar falando que Ele é seu único e suficiente Salvador. E talvez você também que está aí, no seu lugar,
E essa palavra veio do céu para você. Talvez você já tenha um relacionamento com Deus vertical, mas você entendeu que você precisa cada vez mais. Precisa cada vez mais dele. Precisa cada vez mais se dedicar nele. Precisa cada vez mais ser forjado nele. Eu não sei o que você está passando. Se está passando com um problema na sua família. Se é a reconstrução da sua família que você precisa. Se é a reconstrução do relacionamento com seu filho, que não está aqui hoje, que está aí fora nesse mundo, fazendo coisas contra Deus. E talvez seu filho foi criado no altar, mas ele está lá fora agora. A sua filha está lá fora, talvez na prostituição, talvez fazendo coisas que não deve. Eu quero chamar para você vir aqui na frente. Vem aqui na frente. Que a gente vai estar orando pela sua família. A gente vai estar orando pela reconstrução da sua família.